Bora, José Cobori, manda real aí pra calar a boca dos burrildos da direita. Não, a China não é nem dos anos 80. Eu acho que a China para eles é dos anos 70, né? A Venezuela mesmo de 2015, 2010, exatamente, pô. Os cara param no tempo, aí eles acham que o mundo não gira, as coisas não mudam, né? Inclusive, eu falei para eles, ó, a China é governada pelo Partido Comunista. Os caras conseguiram, em 30 anos, tirar 800 milhões de pessoas da pobreza, cara. Da pobreza extrema. Aí os caras, você tá tirando informação do cu? Eu disse, não, pô, você pode pensar em qualquer lugar. Aí a China ainda tem trabalho escravo. Eu disse, pô, mostre, cara, onde é que tá? Aí o cara botou um grupo só para os administradores, aí a discussão virou os certos e o Alonso. Eles achando que estão certos, entendeu? Enfim, então nesse vídeo aqui vai servir também como como é que desmente rápido esse tipo de gente? Como é que desargumenta esse tipo de gente rápido, né? Bora lá, José Cobeiro, bora lá. Manda real aí. Olá, pessoal. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela na madrugada deste sábado, 3 de janeiro de 2026, e sequestraram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa. O que significa essa ação dos Estados Unidos e quais os desdobramentos na geopolítica mundial? Este é o assunto do vídeo hoje. Acho massa essa introdução. Finanças, mercado de ações. Parece aquelas propagandas. Aquelas propagandinhas fuleiras. Bem, pessoal, dos anos 80. se o assunto do seu interesse é finanças, estratégia empresarial ou economia política e também gosta de reflexões como tudo isso se conecta com filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever aqui no meu canal. Já sou inscrito, caso amigo. se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E não esqueça de deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. Como era de se esperar, a internet e a mídia tradicional só falam nesse assunto. E como vocês sempre aguardam o meu posicionamento, não poderia deixar de atendê-los. Mas como de costume, farei uma abordagem diferente do que já está... Eu acho massa que eu vou comentar pouco sobre as coisas dele, porque ele vai dar uma síntese excelente, cara. Uma síntese, inclusive, baseada em história, né? Posto. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela e sequestraram o presidente do país e sua esposa. Todo o pretexto para a ação vinha sendo construído desde a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos da América. Sob a acusação de tráfico de drogas, Nicolás Maduro e sua esposa foram levados para solo americano para serem julgados pela Justiça dos Estados Unidos. Vou começar analisando o pretexto utilizado para depois avaliar os possíveis desdobramentos dessa ação militar dos Estados Unidos em território sul-americano. Em 1991, a inteligência dos Estados Unidos listou Álvaro Uribe entre os mais importantes narcotraficantes colombianos. Em 1º de agosto de 2004, foi publicado no Arquivo de Segurança Nacional que o então senador e na época presidente Álvaro Uribe, da Colômbia, era um amigo pessoal próximo de Pablo Escobar que se dedicava à colaboração com o cartel de Medellín em altos níveis. U.S. Intelligence listed Colombian President Uribe among important Colombian narco-traffickers in 1991. 2 de agosto de 2004, né? A inteligência norte-americana listou o presidente colombiano Uribe entre os mais importantes narcotraficantes colombianos em 91. Então o senador dedicou-se à colaboração com o cartel de Medellín em altos níveis governamentais. Níveis do governo. Altos níveis do governo. A Colômbia não foi invadida e seu presidente Álvaro Uribe não foi preso e sequestrado. Pelo contrário, como se tornou aliado próximo dos Estados Unidos, foi recebido na Casa Branca. Exatamente, cara. Os Estados Unidos é o seguinte, os Estados Unidos eles não estão preocupados com ditadura nenhuma, entendeu? Eles não estão preocupados com o bem-estar de ninguém. O que eles estão preocupados é com os próprios interesses. Se o país tem riqueza, eles vão inventar uma desculpa, que é mentira, que vai ser mentira, né? Para invadir o país, para pegar as riquezas do país e depois deixar o país na merda, né? Uma coisa que eu cantei a bola nas discussões, quando o Maduro foi sequestrado, que eu falei bem assim, os Estados Unidos vão botar um outro ditador na Venezuela, um ditador que seja alinhado a eles, e o país vai continuar na merda. Aí a gente vai ver isso mais tarde, viu? Vamos ver isso mais tarde, porque, como eu falei no início, é sempre bom você tomar um distanciamento do evento. Quando eu falo distanciamento do evento, assim, deixar alguns dias passarem
para as coisas desdobrarem, porque aí você vai ter mais material para você trabalhar, entendeu? Isso é o básico da historiografia. De janeiro de 2009 e condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade. Durante o primeiro mandato de Donald Trump à frente da Casa Branca, o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, também aliado dos Estados Unidos, era recebido com honras de Estado. Mas ao deixar a presidência em 2022, foi processado pela justiça americana e condenado a 45 anos de prisão por tráfico internacional de 400 toneladas de cocaína. E esse cara foi provado que ele era narcotraficante mesmo. No mês passado, em 2 de dezembro de 2025, ele foi solto da prisão após ser formalmente perdoado pelo presidente Donald Trump. Motivo? É do mesmo partido de ultradireita do presidente eleito no último dia 24 de dezembro, Nasri Asfura, num processo eleitoral acusado de... Você tá vendo que os Estados Unidos não estão nem aí para ditador e narcotraficante? Eles não estão nem aí. O que importa é o seguinte, se tá do lado deles. Entendeu? Para defender os interesses dos Estados Unidos. Aí pode ditador, aí pode narcotraficante, pode matar não sei quantos milhões da sua população, mas se tiver do lado deles, tá de boa. É assim que os Estados Unidos operam, é assim que eles sempre operaram. Sempre operaram desse jeito. Né? Vamos lembrar que quando Cuba era uma colônia dos Estados Unidos, eles colocaram um ditador lá no poder, que era alinhado aos Estados Unidos, chamado Fulgêncio Batista, que foi uma das ditaduras mais sanguinárias da América Latina. Mais sanguinárias que teve. Que culminou num processo de revolução pela independência do país nos anos 60. Né? Que foi justamente a Revolução Cubana. Que o pessoal disse que foi que é um bando de ditador, um bando de terrorista, não sei o quê, mas eu acho engraçado uma coisa. Brasil luta pela independência, é bonito. Nossa, vamos comemorar a independência. Estados Unidos luta pela independência. Nossa, olha como é lindo os Estados Unidos lutam pela independência. Cuba luta pela independência. Nossa, são terroristas. Você está entendendo que não tem lógica no argumento. Isso não é nem argumento. No argumento da direita? Não tem lógica. Então, assim, é um emburrecimento da direita tão grande, um emburrecimento que os caras não procuram nem estudar o mínimo. O mínimo, cara. Saudade dos grandes pensadores de direita, que a maioria estão todos mortos. Né? Vamos citar 2 pensadores de direita aqui no Brasil, que eram músicos também. Belchior era de direita. O cara tinha um arcabouço teórico do caralho, meu irmão. Se você for ler Belchior, tem muita gente que não vai nem conseguir entender os argumentos do Belchior. Nelson Rodrigues, aqui no Brasil, era de direita. O cara era um pensador do caralho, bicho. A maioria dos pensadores, grandes pensadores de direita na história, você olha pra direita no Brasil hoje em dia, os caras são burro, cara. Burro. Os caras acreditam em Olavo de Carvalho, os caras acreditam em cortezinho de vídeo do WhatsApp. Os caras não têm um mínimo de leitura, cara. Um mínimo. Pra ler um artigozinho qualquer de 5 páginas, os caras não têm preguiça de ler. Aí você vai ver, os caras estão cancelando chinelo. Cancelando chinelo com um celularzinho pedindo ET e rezando pra pneu no meio da rua e gritando miau no meio da rua. Miau! Miau! É isso que a direita virou, um bando de palhaço. Entendeu? Os caras burro mesmo, burro. Fraudes patrocinadas pelos Estados Unidos. O atual presidente do Equador, Daniel Noboa, filho de um oligarca rico, tem a empresa da família, a Noboa Trading, acusada de traficar cocaína para a Europa utilizando containers de bananas. Os Estados Unidos fingem que nada acontece, já que ele também é de direita e aliado dos americanos. Ditador bom é ditador do nosso lado. A lógica dos Estados Unidos é essa, ditador bom é ditador do nosso lado. Já nas acusações contra o presidente da Venezuela, a própria imprensa americana alega que o chamado Cartel de Los Soles, do qual Maduro é acusado de participar, simplesmente não existe. Ô Logan, depois desse vídeo aqui eu vou botar outro, aí você vai entender como é que as coisas acontecem no mundo, viu? Uma invenção da administração de Donald Trump. Finalmente... Lembra do que eu te falei, que os Estados Unidos sempre colocaram ditadores para governar na América Latina, para defender os interesses dele, né? Aí você vai ver, depois desse vídeo eu vou botar outro que você vai ver a história se repetindo. A história sempre se repete, ou como fato ou como tragédia. Não, peraí. Tem uma frase que é a história se repete ou como não sei o que ou como tragédia. Enfim. Testamentos mostram que dessa vez está se repetindo como tragédia. Nem consta como produtores de cocaína do mundo. Colômbia, Peru e Bolívia aparecem, respectivamente, com 65%, 27% e 8% da produção. Já os Estados Unidos aparecem como os maiores consumidores.
Como líderes do capitalismo mundial, devem saber que onde há demanda, há oferta. Podem nos fornecer desde que sejam aliados. Exatamente. Sobre E outra coisa, tem um documentário que mostra como os políticos e os empresários dos Estados Unidos estão viciando o próprio povo, de propósito, né? Para alimentar as prisões privadas, para fazer lobby para os empresários das prisões privadas. Inclusive, depois eu vou procurar um vídeo que está no Instagram, ou eu vou procurar as notícias, é melhor, que os juízes dos Estados Unidos eles aprovaram uma lei que é contra morador de rua, que não pode ter morador de rua. Né? Aí, ou seja, são duas leis que foram aprovadas. A primeira lei que foi aprovada que é o seguinte: os seus créditos de dívida com a saúde vão para o seu crédito geral. Ou seja, aí, se você tiver dívida na saúde, você não vai poder tipo financiar uma casa. Né? Aí acontece o quê? Essas pessoas vão morar na rua. Aí eles aprovaram outra lei que criminaliza morador de rua. Aí, ou seja, vão prender esses caras para eles fazerem trabalho forçado na prisão para essas empresas. Entendeu? Porque as prisões dos Estados Unidos elas são todas privadas, então elas defendem os interesses de grandes empresários. Olha só como o sistema cruel dos Estados Unidos é. O pessoal ainda admira um país de bosta desse. Né? Um país que deixa o povo miserável, de propósito, para atender os interesses de grandes empresários. Porque é isso aí, cara. Quem manda os Estados Unidos são grandes empresários. Acabou. E eles não estão nem um pouco preocupados com o povo, com infraestrutura, nada. Os Estados Unidos tem o pior sistema de saúde do mundo, tem o pior sistema de transporte, um dos piores sistemas de transporte do mundo, é o país mais rico do capitalismo e, proporcionalmente, é o que produz mais miséria em relação à riqueza que tem. Olha que doido. Tá ligado? Tá ligado que um país que é rico, que não cuida nem do próprio povo, que não resolve nem os problemas do próprio povo, eles querem resolver o problema dos países dos outros. Democracia, Ahmed Hussein al-Shara era terrorista, tendo sido da Al-Qaeda até 2016, quando saiu e foi para o Estado Islâmico. Classificado como terrorista e procurado pelos Estados Unidos, tinha uma recompensa de 10 milhões de dólares pela sua cabeça. Assim que Bashar al-Assad, presidente da Síria e aliado da Rússia, caiu em 2024, Ahmed Hussein al-Shara ascendeu ao poder. No mesmo dia, os Estados Unidos o retirou da lista de terroristas e o mesmo foi recebido na Casa Branca com honras de Estado por Donald Trump. E os direitos humanos? Bem, esse caso é bem conhecido. Jamal Khashoggi, jornalista crítico ao governo da Arábia Saudita, desapareceu após entrar no consulado de seu país em Istambul, na Turquia. Após ampla investigação, a inteligência turca provou que Jamal foi morto e esquartejado dentro da embaixada da Arábia Saudita sob ordem do ditador Mohammed bin Salman. E isso aí os Estados Unidos não estão nem aí, porque esse ditador é aliado dos Estados Unidos. Entendeu? Eles não estão nem aí. Nem nota de repúdio foi emitida pelos Estados Unidos, já que a Arábia Saudita também é uma aliada dos americanos no Oriente Médio. Então essa conversinha de que vamos parar esse ditador é mentira. É só porque o Maduro não era aliado dele. Porque se fosse, ia deixar do mesmo jeito que tá. Mas a gente vai ver isso mais tarde, peraí. Não um simples aliado. A Arábia Saudita é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo e base do sistema petrodólar. Não à toa, foi o primeiro país visitado neste segundo mandato de Donald Trump. Eu iniciei esse vídeo com todas essas informações para mostrar que a ação contra Nicolás Maduro e a Venezuela não tem nada a ver com tráfico de drogas, direitos humanos ou democracia. Isso é propaganda. Os Estados Unidos sempre agiram e agem conforme seus interesses. Só os desavisados ainda acreditam que existe alguma nobreza de intenções nas ações do sistema imperialista estadunidense. Bem, isto posto, então por que Nicolás Maduro e a Venezuela? Quem me acompanha há algum tempo já me ouviu explicar a evolução do xadrez geopolítico desde o final da Segunda Guerra Mundial. Também deve ter assistido o vídeo que gravei na posse de Donald Trump analisando o declínio do Império Americano. Se não assistiu, vale a pena. Ele deve aparecer no card aqui acima. Filho? Oh, meu Deus. Como avaliei na época, os Estados Unidos tentariam defender a todo custo a sua hegemonia, mas o declínio era inevitável. Tá chorando. Começou com as sanções econômicas aos países desalinhados de seus interesses. A Venezuela, o Irã e a Rússia já estavam sob sanções quando Trump assumiu. Ele então iniciou a sua guerra comercial através das tarifas.
Como avaliei, elas não teriam o efeito imaginado. O Sul Global já estava articulado no mandato de Donald Trump. Como previ, nenhum império cai sem atirar. É o estágio que chegamos agora. Há um mês, Trump... Detalhe, os Estados Unidos está quebrado, viu? Os Estados Unidos está quebrado, ele está com uma dívida trilionária. Isso aí, quando o Trump começa a fazer isso, é desespero, porque eles estão querendo tirar recurso de tudo quanto é lugar. Entendeu? Então, assim, e essa frase dele tá certa mesmo. Nenhum império cai sem atirar. Isso aí é o começo do declínio do Império Norte-Americano, né? E a gente está vendo também a ascensão do leste asiático, né? Os países asiáticos, depois que se livraram do jugo ocidental, depois que se livraram de ser colônias, né, de ser explorados pelo Ocidente, eles estão crescendo exponencialmente e os Estados Unidos e a Europa estão decaindo, porque a Europa dependia muito de suas colônias. Eles não produzem commodities. Eles não produzem nada. Por exemplo, você pega a Inglaterra não produz o quê que a Inglaterra produz? Nada. Eles não têm nada para exportar para ninguém. Entendeu? A Europa, ela sempre dependeu das suas colônias mandarem recursos para eles. E agora que eles estão sem, todos os sistemas lá estão falindo. Entendeu? Tá tudo em declínio. Por isso que eles estão apoiando muito Trump. Né? E os Estados Unidos também estão em declínio, porque eles dependem de recursos. E aí eles vão começar a invadir países justamente porque eles estão desesperados. Divulgou sua doutrina de segurança nacional, apelidada pelo mesmo como Corolário Trump. Isso me remete ao Corolário Roosevelt, quando Theodore Roosevelt, em 1904, fez uma emenda à doutrina Monroe, que resumidamente determinou... Essa imagem também é muito igual à imagem que fizeram sobre o negócio da África, né? Que mostrou assim, um banqueiro inglês e fazer essa mesma coisa na África todinha, né? É um processo de colonização. No caso, essa doutrina disse que toda a América pertence aos Estados Unidos, né? E eles querem dominar tudo. Né? Que a América é dos americanos. Você vê que os Estados Unidos é um país desgraçado que não pode ser defendido por ninguém. Entendeu? Eles não respeitam ninguém, eles não respeitam a soberania de nenhum país, e eles vão inventar a desculpa que for para invadir toda a América Latina para eles e transformar aqui no mesmo lixão que é os Estados Unidos, que os Estados Unidos é um lixo a céu aberto. Como América, entenda-se cheio de todo caipira, o continente americano. burro. E americanos, eles, os estadunidenses. E mendigo. Não por coincidência, Theodore Roosevelt criou o seu corolário justamente na crise venezuelana de 1902 e 1903, para evitar que potências europeias interferissem no hemisfério ocidental. Conhecido como Big Stick, ou seja, a política do grande porrete, Ted Roosevelt, com seu corolário, afirmava que iria intervir militarmente na América Latina para derrubar governos e ajudar os interesses de corporações americanas. Agora, com seu corolário Trump, o presidente estadunidense afirma a mesma coisa. A América é dos americanos e, se necessário, utilizará de força militar para defender o interesse de suas empresas. Aí, ó, Bolívia, Chile. Chile também foi governado por uma ditadura imposta pelos Estados Unidos, né? Então, todo mundo sabe, todo chileno sabe, todo mundo que estuda história sabe que outra ditadura sangrenta foi justamente a ditadura do Pinochet no Chile, que o Pinochet era um aliado colocado lá pelos Estados Unidos. Então, ou seja, os Estados Unidos eles sempre vieram com essa política de enfraquecimento das democracias da América Latina, né? Eles botavam o presidente que eles queriam lá, né? Eles inventavam mentira, fazem revolução colorida. E é isso aí, cara. Aqui no Brasil, ditadura militar foi imposta pelos Estados Unidos para enfraquecer os governos aqui no Brasil. Pronto. Há uma mudança, um recuo momentâneo de suas ambições globais. Sem ter como enfrentar várias frentes, já que não conseguiu avançar na maioria que abriu, os Estados Unidos quer focar no continente americano e literalmente tornar a América Latina o seu quintal. Com isso, os Estados Unidos visa cortar o acesso da China e da Rússia a esses mercados de recursos naturais. Como não conseguiu afetar a Rússia com as sanções econômicas, cortar o seu acesso... E ele não entra na Rússia não, viu? Ele não é doido porque a Rússia tem armamento nuclear. É por isso que eu defendo, o Brasil tem que começar um programa de arma nuclear urgente, cara. Urgente. Porque não pode ficar sendo ameaçado assim pelos outros, não. Ficar sendo ameaçado pelos outros, aí virou cabereco, qualquer um pode invadir e pronto.
A gente tem que começar um programa de armamento nuclear. Pra quando o filho da puta desse ameaçar, fala bem assim, só, tem 4 bombas miradas para o seu país aí. Se ligue. Se ligue. Se ligue. Acesso a um parceiro estratégico como a Venezuela. Eu duvido se os Estados Unidos fazem isso com a China, com a Coreia do Norte e com a Rússia. Que eles têm armamento nuclear. Eles ainda falam assim, vem. Faz é porra. Porque o cu é desse jeito, ó, o cu é trancado desse jeito bem aqui. Por isso que eu sou a favor. Tem que ter um programa nuclear no Brasil, de armamento nuclear, porque isso serve até como dissuasão para impedir que os outros façam daqui um cabaré. Acham que pode chegar e sair invadindo. Venezuela seria o próximo passo no xadrez geopolítico. A China avançou nos últimos 25 anos sobre a América do Sul. Em 2000, os Estados Unidos dominavam o continente como principal parceiro comercial. Hoje é a China o maior parceiro de quase todo o continente sul-americano. Cortar esse laço é tentar proteger a sua hegemonia declinante. Os Estados Unidos, ao contrário da crença popular, nunca foi afeito à democracia. Pelo contrário, desde o final da Segunda Guerra Mundial, já patrocinou golpes de Estado em Cuba, em 52, na Guatemala, Haiti. Haiti tá uma miséria por causa dos Estados Unidos. Por causa dos Estados Unidos, viu? Agora pergunte se eles querem levar democracia e liberdade para lá, para Haiti. Não querem. Não querem. Porque não tem riqueza lá, não tem petróleo, não tem nada para eles, não tem ouro. Né? Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Peru, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Brasil e Chile. Todos esses países os Estados Unidos interviu para enfraquecer as democracias daqui. Todos eles botaram tudo foi colocado ditador lá. Tudo foi colocado ditador. Para servir os interesses deles. Aí o pessoal vem dizer, ele tirou o ditador, vai colocar outro no lugar. Vai colocar outro ditador no lugar, só que dessa vez um ditador que é a favor deles. E vai acontecer o quê? Muda-se tudo para não mudar nada. É a famosa frase, né? Em praticamente toda a América Latina. Agora foi a Venezuela. Faltam poucos países na América do Sul para, pelo menos politicamente, promover à força ações de mudança de regime. Os Estados Unidos apagaram qualquer vestígio do direito internacional. O perigo é que, sem regras, o que vale é a lei do mais forte. Esse é o problema. Nesse cenário, voltaremos à Idade Média. As potências que fazem frente ao poder militar dos Estados Unidos podem e devem pôr um freio no avanço americano sob risco de ser tarde demais. O mundo precisa concluir o quão perigoso é essa agressão dos Estados Unidos à Venezuela. Se os Estados Unidos der o próximo passo, pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. Aí o pessoal vai achar bonito ver um monte de gente morrendo à toa, né? A Venezuela, além de tudo, após as sanções econômicas impostas ao país a partir de 2014, ajuda a ameaçar o sistema petrodólar vendendo petróleo para a China em yuan. E outra coisa, no ano passado, no final de dezembro, os Estados Unidos sequestraram um navio da China, viu? Sequestraram um navio de petróleo da China, que a China tinha comprado. Olha só como os caras são ladrão e terrorista. É que eu continuo dizendo, o país mais terrorista do mundo que existe é os Estados Unidos. Não existe outro país pior do que eles. Nem a Coreia do Norte é tão perigoso e desgraçado quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o único país do mundo a dizimar 2 cidades inocentes, que foi Hiroshima e Nagasaki com 2 bombas nucleares. Foi o único país do mundo que fez isso. Até hoje. Até hoje. E eles fizeram isso pra quê? Pra demonstrar poder. Só pra demonstrar poder pra Rússia na época. Olha só a loucura. E o pessoal ainda defende uma bosta dessa. Foi o único país do mundo que até hoje dizimou 2 cidades. De inocentes, de pessoas que não tinham nada a ver com guerra. Né? Só pra demonstrar poder. Essa é a capacidade. Aí o pessoal diz, ditador é não sei o quê, ditador é não sei o quê. Enquanto isso, os Estados Unidos invadem quem quer, mata quem quer, do jeito que quer. Aí todo mundo acha bonito, todo mundo aplaude. Essa é a loucura que eu não consegui. É loucura, falta de informação, falta de leitura. É burrice mesmo, burrice. E isso ameaça a hegemonia do dólar. O que temos que ter claro é que não é sobre a Venezuela. É sobre estabelecer um precedente para os Estados Unidos atacar qualquer país da América Latina que não esteja alinhado aos seus interesses. O que estamos assistindo em tempo real é o primeiro teste da nova ordem mundial. Os Estados Unidos conseguirão a restauração do sistema unipolar liderado por eles ou caminharemos para o sistema multipolar com a China e a Rússia sepultando a hegemonia americana? E o Brasil?
Bem, a posição do Brasil nas próximas 48 horas definirá o futuro de toda a integração da América do Sul. No caso, esse vídeo foi feito no dia seguinte à invasão da Venezuela, né? Isso vai definir se seremos autônomos e soberanos ou se aceitaremos ser o quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos transformar aqui um lixo que nem fez com a Haiti, que nem fez com a Argentina, que nem fez com a Bolívia, que nem fez com a Líbia, que nem fez com o Peru, né? Aí vai ver se esses países estão bem tudo, hoje em dia. Vai ver. Eu ainda fiz uma aposta no grupo. Falei bem assim, eu faço uma aposta. Se qualquer um me citar um país que os Estados Unidos tenha feito invasão, com essa desculpa de levar a democracia, a liberdade, que esses países hoje em dia estão bem, me mostre um. Que eu mando R$100 agora. Eu mando R$100 agora. Ninguém foi capaz de me dizer um. Falei, isso é umzinho só. Meio país, pronto, divide no meio país que deu certo. No mais, continuo afirmando que estamos assistindo... Aí o pessoal fica com essa ilusão. Nossa, a galera libertou do Maduro. Agora a Venezuela vai virar um paraíso na Terra. Oh, meu Deus do céu. É isso que eu falo, cara. Vai estudar, cara. Vai ler, cara. Vai ler. Senta a bunda na cadeira e lê, cara. Vai ler artigo, vai ler autor, cara. Vai ter base teórica, meu irmão. Estuda. Porra. O início do fim do O Império cara acredita, Americano. aí daqui a pouco vai me dizer que ele tá acreditando em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, tá acreditando na loira do banheiro, tá acreditando em Jeová, tá acreditando em Jesus. É isso aí, cara. O pessoal acha que não é. Agora o povo da Venezuela vai poder criticar o governo. Ai, vamos ter liberdade. Puta que pariu, os cabas não sabem. Puta que pariu. É a inocência, é a mente infantil. Os caras pensam com a mente infantil. Nenhum império cai sem atirar. O que estamos vendo é exatamente isso. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. O que você achou do conteúdo Muito de hoje? bom, Se você gostou, muito clique bom. no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Tá bom. E se você Agora.